pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Vamos dar início então a um novo capítulo dessa obra, uma obra tão bonita que se chama O Espírito de Verdade. Nessa obra nós temos a psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira. E sabemos também que existem vários espíritos transmitindo as suas mensagens através desses médiuns. Na semana passada nós pudemos ver uma mensagem muito bonita falando a respeito de uma experiência que Kardec passou quando estava encarnado. Foi um programa muito bonito, vale a pena você assistir. Não apenas este, mas também os programas anteriores que ficam arquivados. Mas hoje estaremos dando continuidade, então, a esta obra, iniciando um novo capítulo, e hoje o capítulo será o de número 57. Pegue seu livro, seu caderno de anotações, acompanhe conosco. O título do capítulo é Caridade e Você. E eu gostaria de lembrar também que esses capítulos, essas mensagens que vêm no livro, neste livro, elas estão atreladas ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então você vai ver, quando nós colocarmos o nosso slide, você sempre vê o nome do capítulo e logo abaixo tem o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ao qual esta mensagem se refere. Então, mas antes de iniciarmos, não é? Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Esta alegria se renova cada semana quando podemos tratar dos temas espíritas, os temas ligados a estes ensinamentos tão importantes, com a lucidez dessas mensagens que vários espíritos nos apresentam. Como nós ressaltamos no último programa, os espíritos, quando se sucedem, cada um tem o seu estilo, cada um tem uma forma de se expressar, cada um faz de um jeito próprio, e isso enriquece, porque você não fica em uma mesma e monótona abordagem, você tem vários ângulos, várias formas de poder compreender as leis espirituais. E o Espírito da Verdade pode ser manifestado através de todos os tipos de pensamentos. Mesmo através de você que nos assiste, você também, se estiver imbuído de um bom sentimento, de um desejo de ajudar seus semelhantes, você é a expressão desta bondade celeste, desta força que ajuda as pessoas a encontrarem nos seus caminhos uma outra ponte, um apoio que os faça encontrar-se consigo mesmo e com a esperança. Então você não deve descartar a hipótese de estar também atuante com os mesmos objetivos destes espíritos que aqui se encontram, que são objetivos de levar as pessoas às bênçãos do saber, às bênçãos do entendimento. Como você pôde encontrar na semana passada, nosso programa abordou uma história em que Kardec esteve envolvido. E esta história faz um sentido muito grande quando você percebe o tamanho do esforço da espiritualidade em estimular as pessoas no caminho da bondade, no caminho do trabalho, no caminho idealista. Se você já ficou chateado porque ninguém te apoia, que ninguém te ampara, que você não tem dinheiro para fazer tudo o que você queria nas suas obras benemerentes, naqueles sonhos grandiosos que a gente, quando é talvez adolescente ou jovem, a gente quer fazer, depois a gente engaveta porque a gente vai cuidar da nossa vida e esquece um pouco daquilo que a gente propôs, você poderá encontrar, não só na história de Kardec, mas também naquela que hoje nós vamos comentar, uma abordagem bastante importante para não desanimar, para não ficar abatido. Por quê? Porque bons espíritos estão apoiando as boas resoluções. Da mesma forma que os maus espíritos, os espíritos pouco elevados, querem atrapalhar, porque preferem que as pessoas, Solange, assim, marasmo, de canseira, de não fazer nada diferente para que a pessoa fique estagnada. Os bons espíritos, ao contrário, eles estimulam, eles aplaudem, eles... É como, sabe a torcida que está no estádio
vendo aquele corredor que já cansou de dar aquelas voltas, está chegando no fim, e o povo vendo que ele está cansado, começa a bater palma, começa a aplaudir para dar força para ele. É assim. Nós temos muitos bons espíritos que prepararam o nosso retorno à vida física e que estão nos apoiando, estão batendo palma, apesar da gente estar manquitolando, apesar da gente estar assim suando em bica, apesar da gente estar achando que não vai ter muito sentido, a gente não vai conseguir chegar no fim, tem um monte de espírito batendo palma para você ter força e chegar até o final, não é mesmo? Isso mesmo. E aí, vamos em frente então? Vamos para qual capítulo? O capítulo de hoje é o 57. Estaremos falando sobre caridade e você. Então, você e a caridade. Qual é o capítulo do Evangelho que ele se refere, Solange? Capítulo 16, no item 9, falando a respeito da verdadeira propriedade. Então, vamos qual é a verdadeira propriedade, não é mesmo? A verdadeira propriedade está é um subtítulo do capítulo 16, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, vamos pensar naquilo que o Espírito André Luiz vai nos dizer nesse capítulo. Revelar. Vamos lá? Bem curtinha. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo? Entretanto, não se demore na posição de comentarista. O que é isso, Solange? Não é. Todos nós acreditamos que vários de nós, né? A caridade salva o mundo. Mas, ao mesmo tempo que a gente acredita nisso, nós só comentamos isso. Isso só fica da boca para fora. A caridade salva o mundo, a caridade salva as pessoas. Mas e até que ponto nós estamos agindo, praticando ou sendo caridosos? Então ele diz, não deixe, que a gente não demore, que isso não fique só como uma palavra de um comentarista. Não é que fique só nas nossas bocas. Isso mesmo, que nós aprendamos a dar sentido na prática aquilo que nós falamos. Porque se de verdade, se você crê que a caridade pode salvar o mundo, então o que está fazendo para começar a ser um dos salvadores? Não é mesmo? E aqui vem a segunda frase, que é tão importante quanto essa primeira, como ele coroa o início da sua reflexão com estes dois posicionamentos. Vamos ver. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Se não, vejamos. Veja só. Então a segunda frase é esta: não nos diga que você não tem dinheiro, que você é incapaz de estar cooperando nesta campanha renovadora da sublime virtude, da caridade. A caridade salva o mundo. Mas eu não posso fazer a caridade porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu sou pobre. Eu vou esperar que os milionários façam a caridade? Nós nos esquecemos que geralmente os milionários amam muito o dinheiro que têm. E quando fazem alguma coisa com ele, parecendo caridade, geralmente é um negócio. É para bater do imposto de renda, é para aparecer em algum programa que vai dar notoriedade, é para obter recursos na admiração alheia sobre aquilo que ele está fazendo. Alguns são exceções a esta regra, mas geralmente esses que têm muito amor ao dinheiro, que ficaram tão ricos por causa dele, geralmente não o entregam assim, sem querer nada em troca. Agora, você é pobre? Tenho certeza? Será que você que está me assistindo, será que você realmente é pobre? Em um dos programas que nós fizemos recentemente, nós contamos aqui que em nossas atividades, em 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós fizemos um cálculo e consideramos nesse cálculo o que nós gastamos com a média do cigarro. Se a pessoa fumar um maço de cigarro por dia, o maço na média, o preço dele, entre o mais caro e o mais barato. Se você come um chocolate por dia, se você toma um refrigerante, uma latinha de refrigerante, se você compra uma garrafa de refrigerante de 1 litro por dia, se você joga na loteria, em pelo menos metade, na aposta mínima de metade das loterias disponíveis. E nós fizemos este cálculo considerando os valores correspondentes. Eu vou falar aqui, não de todos juntos, porque é muito impactante,
Mas eu vou falar aqui somente do cigarro. A média, na época, quando fizemos este cálculo, a média do cigarro era de R$5, um maço. Considerando uma pessoa que fuma um maço por dia, ela gasta R$5 por dia com maço de cigarro. R$50 em 10 dias, R$150 em 30 dias. Em 10 meses são R$1.500 e em 12 meses, que são um ano, são R$1.800. Se ela fuma só um maço por dia. R$1.800 transformados em fumaça. Com a piora da saúde. Se são 10 anos de fumo, são R$18.000. Se são 20 anos, são R$36.000. Você é pobre para gastar em 10 anos R$18.000 assim num maço de cigarro que vai apenas te fazer mal? Já pensou nisto? Se você fuma há 30 anos, um maço por dia, você fumou um terreno. São R$54.000. Dava para você comprar um terreno, em alguns lugares dava até para eu comprar uma casinha. Você é pobre? Nossa, você queima dinheiro. Já pensou nisto? Nós vamos ver agora. Vamos lá, Solange? Vamos acompanhar o que o nosso querido André Luiz está dizendo para a gente meditar? Pense nisso. Então, lembrando que essa argumentação, não é? Está dizendo se você é pobre, não é? Se você se diz pobre, incapaz de contribuir nessa campanha, não é? Você não vai ser somente aquele que está falando da caridade da boca para fora, mas às vezes você utiliza a desculpa de que você é pobre e não pode. Então ele vai falar assim, é mesmo? Então vejamos. Vamos seguir no texto. Se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em 5 doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá mais decisiva medicação para certo doente. Bom, vamos começar por aí, não é? Ele não está pedindo para você não beber nem aperitivo, nem refrigerante. Ele está dizendo, de cada 5 que você toma, destine o valor de um deles em doação aos serviços de qualquer hospital. Um refrigerante, você toma um por dia. Quando chegar no 6º refrigerante, em vez de você tomar, você pega aquele dinheiro e dá para uma instituição hospitalar. No final de um mês, você terá dado pelo menos 3, 4 refrigerantes. Se você toma um por dia, a cada 5 dias você doa um. Então, a cada 30 dias, você doou pelo menos uns 5 refrigerantes. 5 latinhas de refrigerante. Faça a conta. E aí, o que vai acontecer é que dessa migalha que você estará doando, vai possibilitar que aquele hospital compre medicação para um certo doente, beneficiando-o. Você não pode dar de cada 5 lazeres, prazeres, você desfruta você não pode atribuir? Você não é tão pobre assim. Vamos ver o que é mais. Vamos lá, Solange. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. É o mesmo raciocínio. Se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo o agasalho devido a eles será mais rico. Olha só, vamos pensar nessas renúncias. Aqui estamos falando que o Espírito André Luiz nos está concitando, convidando a uma renúncia que corresponde a 20% daquilo que a gente gosta de fazer. Não é 20% da sua necessidade, da roupa que você precisa, da escola para você ou para os seus filhos,
do remédio que você tem que gastar. Não, não é 20%, não é um dízimo. Como nossos irmãos evangélicos, utilizando-se da Bíblia, fazem as pessoas pagarem, mesmo que elas precisem tirar daquilo que eles têm necessidade. Não, não é isto. André Luiz nos está concitando a que do nosso lazer, do nosso passeio, vamos fazer uma conta. Vamos imaginar que todo final de semana, você que trabalha honestamente tem o direito de passear um pouquinho. Você vai tomar um lanche, você leva sua namorada ou seu namorado. Vão dois comer um lanche e tomar um refrigerante. Então, sábado é dia de você sair, ou sexta-noite, e no sábado você vai espairecer um pouquinho. Você, em duas pessoas, num fim de semana, não consegue sair em uma atividade simples, sem gastar pelo menos R$100 para duas pessoas, 50 por pessoa. É o lanche, é um refrigerante, é um sorvete, ou é um passeio. Você vai no cinema, como ele disse aqui. Ah, um cinema. Eu não sei quanto está o ingresso do cinema, que faz tempo que eu não vou ao cinema. Mas você vai ao cinema, você quer comer pipoca, você quer comprar um refrigerante para levar lá para dentro, não é? Cinema sem pipoca não tem graça. Então, somando o refrigerante, que vai dar sede, a pipoca, que geralmente agora eles vendem em balde, né? Não é mais em saquinho, é em balde de pipoca. Eles falam de combo, não é um combo. Você vai gastar talvez até mais do que R$100 se for em duas pessoas. Aí você comeu a pipoca, passou 2 horas no cinema, aí vai embora para casa, a gente vai, vamos tomar um café em algum lugar aí, vamos bater um papinho, vai comer alguma coisa ou tomar um café. Lá vai Barão, né? Lembra do Barão, aquela nota grande que antigamente no Brasil ficava, né, o povo seduzido para ter um Barão, o Barão do Rio Branco, que tinha um bigodão na estampa da nota. Era um Barão. Então lá vai Barão, né? O povo dizia assim, lá vai Barão. Então, vamos dizer, esses luxos, essas facilidades, todo fim de semana, você vai gastar, considerando que você só saiu um dia, R$100. No outro fim de semana, mais R$100. No outro, mais R$100. No outro, mais R$100. E se o mês tem 5 fins de semana, são R$500. Puxa, o que André Luiz está falando? No mês de 5 fins de semana, não saia todos. Tire um deles. Não saia. Pega aqueles R$100 que você ia gastar. Compre alimento. Você sabe quanto custa uma cesta básica? Uma cesta básica que nós fizemos o cálculo recentemente porque tínhamos necessidade de saber quanto que uma cesta que nós, na nossa instituição, a gente doa para as famílias assistidas, ela custava. Nossa cesta básica, quando nós fomos compará-la com o custo dela no mercado, com R$100 você fazia uma compra semelhante àquela que a gente oferece para as pessoas e não é pouca coisa. Então, com R$100 uma família come. 3, 4, 5 pessoas comem por 15, 20 dias com uma cesta básica. E você apenas se impôs o sacrifício de um fim de semana, sem sair de casa. Vai morrer? Você vai morrer? Você vai passar fome, necessidade, se um dos fins de semana que você ia gastar dinheiro, você ao invés de fazer isso, você comprou alimento e levou para uma família que precisa? Claro que não vai. Então, se nós, apesar de sermos simples, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós conhecemos, porque temos contato com várias pessoas que trabalham em tarefas muito simples, tarefas pesadas, tarefas da construção civil, tarefas de servente de pedreiro. E em alguns casos, esses moços, eles vêm ao trabalho tatuados no corpo todo. Tem tatuagem de todos os tipos, dragão, onça, nomes, tudo escrito. Nós não achamos nada, cada um escolhe o que quer. Mas você sabia que uma tatuagem de 5 centímetros, 5, desse tamanho assim, ó. Para fazer isso, a pessoa tem que pagar R$300 em média.
esse moço que está trabalhando, ele tem tatuagem no corpo inteiro. Ele deve ter ali gasto para fazer todas essas tatuagens bem mais do que R$3.000, R$4.000. É claro que ele vai fazendo aos pouquinhos, mas ele vai juntando o dinheiro do gasto com a tatuagem que ele teve para pagar. Porque o tatuador não tatua de graça, ele é profissional, ele quer receber. Então você percebe que mesmo nas pessoas simples, as pessoas mais humildes que trabalham para comer hoje no almoço, elas têm assim o direito de dar-se o prazer de fazer certas coisas. Não é que sejam pobres, é que elas gastam mal. E uma das maneiras de você aproveitar o que você tem de bom na saúde, que produz recurso, para o seu próprio benefício, é você aprender a agir de maneira consciente na caridade. Nós estamos vendo aqui como que o Espírito André Luiz nos está alertando. Você já pensou em tirar um maço de cigarro da sua rotina e aquele dinheiro você entregar para uma pessoa que precisa, para uma instituição que precisa? Estas são maneiras de, primeiro, você não gastar se matando, tanto quanto você estava gastando antes, e ao mesmo tempo usar o recurso para ajudar uma pessoa que está aflita. Estas são maneiras. Já pensou se num mês, ao invés de você fumar 30 maços de cigarro, você fuma 25 e doa 5 maços? Então, olha que bom. Você vai gastar a mesma quantidade em dinheiro, só que 20% do gasto você vai dedicar à caridade. Se você já tinha o dinheiro para torrar, que bom que você vai usar uma parte desse dinheiro para fazer o bem para alguém. E ao mesmo tempo fazer bem para você mesmo, né? Porque se você está gastando no vício, você vai se viciar menos, vai ter menos efeitos colaterais. Quer falar alguma coisa, Solange? Não, André, tô procurando aqui o valor de cinema. Ah, então, né? dependendo do dia da semana, Depende tem do dia da variações, às vezes é semana. R$15, R$25. Então, tem vários. Da cadeira que cesta se básica, move. Aí você entra no cinema, tem aquelas cadeiras que se movem assim, vai pra frente, vai pra trás. Só pra Se o gente carro saber. vira, você vira junto com o carro. Aí cada um tem um preço. Aí ia ser mais caro ainda. Eu me lembro que a minha sogra levava meu sobrinho nesse cinema, era mais de R$100 a cadeira que se movia. Imagina isso. Ai, gente, é isso aí. Só pra gente ter uma ideia, mas o raciocínio dos espíritos, não é verdade? Nós vemos que nós que achamos que não temos condições, vamos descobrir que se reduzirmos um pouco, pouca coisa, do nosso lazer, nós conseguiremos sim ajudar de alguma forma a outras pessoas a terem um remédio a mais, a terem uma coberta, a terem um pouco mais de conforto, não é? Ou até mesmo de meios para a subsistência. Então, a gente sempre tem como ajudar quando nós desejamos. Mas o texto segue. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5, para socorro ao próximo menos feliz, no fim de um ano, disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Aí, Consolo, comente para nós, Solange. É o mesmo raciocínio com relação às roupas também, não é? Principalmente, às vezes, as mulheres gostam de trocar os modelos, de ter um modelo novo. Então, tem muitas mulheres que compram bastante. E nada impede da gente meio que selecionar. Hoje eu não vou comprar uma blusa, vou guardar esse valor para ajudar em tal instituição, para ajudar alguém que esteja precisando, alguém que não tenha o que vestir, não é? Então, tudo isso são formas de nós colaborarmos. Não precisa ser uma grande quantia, a gente não precisa esperar ganhar na loteria. Quantas vezes eu escuto dizer, se eu ganhar tal prêmio da loteria, eu já até falei com Deus, eu já fiz uma prece ali no caixa, pedindo que se Deus me ajudar, se eu tiver um prêmio bom, eu vou dar 30% do meu prêmio, eu vou dar para caridade. Você não precisa fazer isso, não é? Se você der um pouquinho do que você possui, já cada um de nós colaborando, muitas coisas podem mudar. Você já foi ao shopping com o intuito de passear? Você já se propôs
ir ao shopping e não gastar um centavo em nada. Em nada. Nem em bebida, nem em comida, nem em compra. Você consegue? Já fez esse teste? Então imagine-se um dia você saindo da sua casa para espairecer e se divertir vendo vitrines sem comprar absolutamente nada. Até porque, geralmente, quando a gente vai em lugares assim, centros comerciais muito bonitos, nós geralmente vamos ver coisas que até nós não precisamos ter. Mas só que nos encanta os olhos, essas coisas nos fazem sonhar em possuí-las. E aí, então, na verdade, nós somos possuídos pela coisa. E aí a gente gasta sem precisar. Você já fez esse teste? É o teste socrático. É o teste socrático. Por que socrático? Você lembra, Solange? Eu lembro, Então acho que conta. lembro, não sei se vou contar a história correta, mas Sócrates, ele ia à Ágora. A Ágora era o mercado da Grécia, onde tinham os mercadores, né? Onde tinham aquelas tendas com as frutas, legumes, verduras, roupas, objetos, tudo que você imaginasse naquele período. E ele caminhava pela Ágora, feliz, e caminhava, observava muitas pessoas adquirindo vários produtos, mas Sócrates só observava, e Sócrates se considerava muito feliz e muito rico, porque ele não tinha desejo de adquirir nada daquilo que estava no mercado. Quando lhe perguntaram os seus discípulos, por que você vai tanto à Ágora? Você vai lá, passa horas andando, você podia estar descansando e você não compra nada? E Sócrates respondeu a eles, é que eu gosto de vir aqui para ver como eu sou feliz sem precisar de nada disto. Coisa que fazia, não é? A volúpia de tantos que iam à Ágora só para comprar coisas que não precisavam. Sócrates andava para analisar como havia um monte de quinquilharias que ele não precisava e, portanto, não comprava. Então, um passeio socrático pelo shopping, você já fez? E você verá como nós, quando estamos distraídos, nos deixamos gastar com coisas que nós não precisamos e que poderíamos ajudar outras pessoas que não têm em situações bem piores do que a nossa. Seja quando você dedica aquele montante ao local que você frequenta, religioso ou à instituição, ou mesmo fazendo a doação direta. E aqui eu me lembro, Solange, de uma coisa que aconteceu inclusive com você. Nós estávamos em uma atividade feita inclusive pelas Casas André Luiz, em um domingo, quando fazendo palestras a convite em um teatro lá, aqui na cidade de Osasco, a Solange se dispôs a, como médium de pintura mediúnica, estar, enquanto eu estava falando, pintando telas da pintura mediúnica no mesmo palco com o público assistindo. Era um domingo. Era uma atividade benemerente da própria instituição para obter recursos. Eles estão, como sempre, a TV Mundo Maior, a Casas André Luiz estão sempre precisando de apoio. Então, o nosso apoio, convidado que fomos para estar lá, foi o de levarmos da nossa cidade, gratuitamente, telas, molduras, tintas e trabalhadores para ajudar a produzir as obras mediúnicas e deixá-las à disposição do público, para que eles dessem lances e o dinheiro fosse integralmente revertido para Casas André Luiz. Quando terminou a palestra, que não foi lá grande coisa, nós tínhamos 5 telas muito bonitas, que o mundo espiritual, utilizando-se da Solange, pintou naquela manhã. Então nós colocamos as 5 telas em frente ao público, no palco, como se elas estivessem aqui assim, nesta mesa, exibidas, uma ao lado da outra. Na frente de cada tela, para facilitar o serviço, nós tínhamos uma caixinha de papelão. As pessoas que estavam interessadas naquela tela, o que elas faziam? Elas foram aconselhadas a fazer. Cada tela tinha um valor mínimo. R$500, R$300, R$600. A gente tinha colocado, pelo tamanho da tela, não é? O valor mínimo, para as pessoas darem um lance, elas escreveriam num papel o nome delas, um telefone e o valor que ela oferecia pelaquela obra.
encheram quase com 10, 15 lances cada uma das caixinhas. Ou seja, para todas as telas havia lances. Em uma atitude, em uma tarefa benemerente para uma casa espírita que todo mundo fazia parte. E nós iríamos depois fazer a apuração do maior lance, que seria o vencedor e levaria a tela para casa. Então, só haveria 5 ganhadores. 5. Que dessem o maior lance. Então, uma tela de 500, se a pessoa oferecesse 900 e fosse o maior lance, a tela seria dela. Vamos imaginar que houvesse em cada caixinha 10 lances. 300, 500, 650, 700, 820, até chegar no maior, que era o 900. Todas as pessoas que deram lance naquele quadro, todas, tinham o dinheiro, porque se o lance delas fosse o maior, elas pagariam para levar a tela. Não é mesmo? Raciocine comigo. Todas as que deram lance tinham o dinheiro para gastar com o lance que deram. Porém, só uma ganhou, a que deu 900. E as outras 9 fizeram o que com o dinheiro que elas tinham? Não doaram para a instituição. Você entende o que eu quero dizer? Se elas tinham dinheiro para dar um lance num negócio que era concorrer numa tela, por que elas não deram o dinheiro espontaneamente para a obra assistencial que elas estavam participando? E assim foi nas 5 telas. Se em cada uma das telas, todos os que deram lance dissessem assim: olha, o meu lance foi perdedor. Eu dei um lance de R$400 nessa tela, mas eu não ganhei. Porém, eu tenho esse dinheiro. Eu estou aqui numa instituição que eu participo, eu venho aqui num domingo de manhã para fazer parte desse esforço de ajudar a casa de Deus a melhorar. Esse dinheiro eu estou oferecendo numa tela que eu não ganhei, mas eu posso doá-lo para a instituição. Por que não fizeram isto? Porque não entendem o que significa caridade. Porque uma coisa é você dar o lance correndo o risco de ganhar a tela. Aí é um negócio, eu estou comprando barato. Outra coisa é você tirar 400 do bolso que você tinha para pagar e se você não ganhou, você entregar como uma doação. Não, doação eu dou 20 conto. Eu já sou amigo do Clube Amigos da Boa Nova, eu coopero com R$30 por mês. Ah, que grande ajuda. Mas por que quando cresce o olho numa tela bonita, que é um pedaço de pano pintado, você ou a pessoa é capaz de dar 500, 600, 800 reais para ficar com a tela para ele, mas se ela não ganha, ela também não doa? Esse é um raciocínio? É isto? É esse o sentido da caridade que a gente está aprendendo na doutrina espírita? E veja só, nós não fazemos parte das casas André Luiz. Nós fazemos parte da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes de Campinas. Nós saímos de Campinas em 2 ou 3 carros, pagamos o combustível, levamos as molduras, as telas e as tintas como uma doação da nossa instituição para a Casas André Luiz. Fomos passar o domingo lá trabalhando, seja falando da palestra, seja fazendo a pintura mediúnica. Oferecemos o trabalho dos espíritos para beneficiar a instituição. Terminado o trabalho, nós viemos embora, ninguém nos perguntou se custava alguma coisa o combustível, nem nós iríamos aceitar isto. Mas aqueles que fazem parte das casas André Luiz, que estiveram naquele dia e que deram lances, fizeram o quê? Enfiaram o seu dinheirinho no bolso, já que eles perderam, e foram embora para casa. Seria tão lindo, não é mesmo? Que aquelas pessoas... Eu não estou falando de quem não deu lance, porque quem não deu lance, Solange, às vezes não tinha dinheiro para fazer isso, não é mesmo? Exato. Eu estou falando a você aqui, olha, daqueles que deram os lances. Por que não doaram? Perdeu, mas você tinha o dinheiro se você tivesse ganho. Por que você não doou?
300, 500, 800. Ah, você deu um lance de 800, não ganhou a tela. Mas tudo bem, eu não vou ficar com a tela, mas dos 800 eu vou dar 500. Que legal. Você ainda, apesar de ter os 800, né? Você vai dar 500, já é alguma coisa. É para a sua instituição, a instituição da qual você faz parte. Puxa vida. É interessante nós pensarmos nessa nossa forma meio ególatra, até de nos sentirmos cristãos. Como aqui está dizendo, se você economizar na compra de vestuários que você não precisa, e pegar esse dinheiro, você foi ao shopping e não vai comprar nada, mas se você fosse comprar, gastaria R$50 cada vez que você vai ao shopping. Guarda os 50, na outra semana guarda mais 50, na outra semana guarda mais 50. No final de um ano, você teria dinheiro para vestir uma pessoa. É o que André Luiz está dizendo. Vamos em frente. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. E isso é uma frase muito interessante, porque a gente às vezes espera que o outro faça. Não é? Isso fica na nossa caridade da boca para fora, estamos esperando que o outro faça a caridade. E eles estão dizendo, não espere a bondade dos outros. Faça você mesmo aquilo que te cabe. É possível que você nos responda que o supérfluo é o seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo e o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. O que você está dizendo aí, Solange? Fala aí. E o que os espíritos estão dizendo que muitos de nós podem, inclusive, contra-argumentar. Bom, aquilo que eu ganho, não é? É fruto do meu suor, é fruto do meu trabalho. Quer dizer, o que eu gasto com o meu copo, com a minha bebida, com o meu filme, com o cigarro, a moda, quer dizer, tudo isso eu gasto que é fruto do meu trabalho. E tudo isso eu ganho às minhas custas, não é? Mais ou menos assim, o que vocês estão se intrometendo? Vocês não se metam não, que o dinheiro é meu. Eu estou trabalhando, deixa eu gastar onde eu quero, não é? Isso mesmo. Muitos de nós argumentam dessa que forma. Que eu estou cometendo é meu dinheiro, fui eu que trabalhei, qual que é o problema de eu gastar como eu quiser? É a postura do egoísta, não é? Do indiferente, quando é pilhado com uma ideia que o faz ser visto como tal, como indiferente, como egoísta. E eles às vezes se defendem com esses argumentos que a Solange está dizendo. E a colocação a seguir dos espíritos é muito bonita. Veja só o que eles dizem. Você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós, os espíritos, quem lhe contestará semelhante direito. Realmente é um direito que você tem, você trabalhou, você merece, não é? Os espíritos estão dizendo, mas o texto continua. Você quer comentar alguma coisa, André? Não, Solange, pode continuar. Vamos no texto. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. Ou seja, você é livre para fazer o que você quiser. Deus quem garante a você a possibilidade de escolher o caminho que você quer seguir. Agora, veja o que ele termina o parágrafo dizendo. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. Laço. Se você se enlaça realmente com a caridade, aí você terá algum benefício. E esta noção é preciosa. Por quê? Porque se você não quer fazer a caridade, não tem problema, você está enlaçado com os bens materiais. Quando você tiver que se desfazer e dar adeus a eles, por força da morte, você não terá nada que possa fazer você se sentir feliz por ter tido aqueles bens em seu domínio. Ninguém terá elevado uma oração agradecido ao gesto amoroso que você deixou. Ninguém vai pensar no seu nome como alguém generoso que diminuiu as dores do próximo. Uma vez eu fui convidado a ir a um enterro de um irmão espírita, e quando eu cheguei na cidade de Franca, se não me engano, eu não sabia onde era o velório. E eu cheguei na instituição que este senhor trabalhava, esse senhor dirigia.
E este irmão querido, que serviu de exemplo para muitos irmãos lá na cidade, o Dr. Milton Maguolo, havia desencarnado naquela noite, mas como nós somos de Campinas, quando ficamos sabendo, fomos rápido para chegar lá, chegamos ali pelas 11 horas da manhã e fomos, não sabíamos onde era o velório, fomos na instituição que ele havia criado, dirigido por longos anos. E então, chegando ali na porta, não havia ninguém, mas havia um homem que estava varrendo a calçada. E nós dissemos assim, escuta, nós somos de Campinas e nós ficamos sabendo da desencarnação do Dr. Milton. O senhor sabe dizer onde que está sendo o velório? O homem olhou para nós e falou assim, Dr. Milton, quantas vezes eu comi graças a este homem? Quantas vezes eu tive a minha fome diminuída porque este homem me ajudou com comida? Ninguém sabia, mas ele sabia. E agora que ele tinha morrido fisicamente, havia em uma comunidade muito grande na sua cidade, muitos que se lembravam daquele homem com gratidão. E então o senhorzinho que estava ali varrendo, um varredor pobre da instituição, nos indicou que ele estava sendo velado em determinado lugar no centro da cidade. E nós fomos para lá com essa lembrança na memória. Quantas vezes eu matei a minha fome graças a este homem. Lá para onde ele foi, certamente a lembrança deste faminto, consolado, chega ao seu espírito. Como sendo também a memória que nós homenageamos aqui, da generosidade desta alma, e que, aonde está, continuará a exercer isto. Então, o que André Luiz está falando é isto. Se você tem recursos e você pode dividi-los, estas frações que você está dividindo farão pessoas felizes, farão diminuir dores. E isto estará sendo contabilizado em seu benefício no momento em que você mais precisar. Pense nisso. Inclusive, André, só para a gente finalizar, se você olhar a mensagem que está aqui no Evangelho, nela que fala sobre a verdadeira propriedade, qual é a verdadeira propriedade, não é? Não é esse dinheiro que nós adquirimos com o suor do nosso esforço, não é esse dinheiro material. O Evangelho nos diz que essa verdadeira propriedade é aquilo que nós adquirimos em termos de virtudes, não é? Do bem que pudemos fazer, do quanto nós nos melhoramos. E, inclusive, ele traz até um exemplo de que aquele que viaja, ele vai no plano espiritual, por exemplo, não é? Ele faz uma comparação como quem viaja e vai a uma estalagem. Onde você vai se abrigar? Se você ir no plano espiritual, não vão perguntar a você, quanto que você ganhava, né? Quanto dinheiro você tinha. Não, eles vão dizer a você quais são as suas virtudes, qual é o bem que você fez, quantas pessoas você consolou, porque esta é a verdadeira propriedade. E dependendo daquilo que nós tivermos feito, nós estaremos sendo colocados numa determinada posição no plano espiritual ou numa outra, não é? Dependendo daquilo que nós nos tornamos. Essa é a verdadeira propriedade, então. Era isso que eu gostaria só de acrescentar. Se você é rico nessas virtudes, passe e escolha a melhor instalação. Isso. E se você é pobre nessas virtudes, vá lá e durma sobre a palha. Exatamente. É o trecho que o Evangelho se refere. Quando você tem dinheiro para pagar, o estalajadeiro te oferece as melhores instalações. Mas se você não tem recurso, você vai dormir sobre a palha. E assim, moralmente falando, o que a Solange recorda aqui com propriedade é isto. Junte bens que valham, não estes bens que desaparecem com a matéria, que se desagregam. E lembrando que nós encarnados aqui estamos tendo uma oportunidade única, que é essa, de fazer com que esses pequenos trabalhos, essas pequenas gotinhas que nós damos, tudo isso vai sendo acrescido do lado de lá, para quando a gente partir, a gente ter algo a oferecer, não é? De nós mesmos. Um grande abraço a todos. Essa é a caridade e você. Esse é o laço que nós precisamos criar com relação a tudo aquilo que fazemos. Nosso tempo esgotou. Isso aí, Solange. Agradecemos a participação e nos vemos no próximo Alegria de Viver. Grande abraço. Tchau. Beijo.